Olá, minha irmã querida, graça e paz, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Meditai. Como você pode ver, estou com a minha voz muito afetada, estou vindo de uma semana de muita enfermidade, não estou recuperado ainda, tive um dia difícil, mas vamos fazer a obra de Deus. Eu espero que você hoje possa prestar atenção e principalmente compartilhar esse conteúdo, porque quando você faz isso, você leva Jesus mais longe, ok? Então, vamos lá. Esse texto começa lá no livro de 2 Reis, no capítulo 3. O tema dessa nossa reflexão de hoje é Ainda é Pouco. Preste atenção na leitura a partir do verso 5. Mas depois que Acabe morreu, o rei de Moabe se rebelou contra o rei de Israel. E naquela ocasião o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo Israel. Também enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá. O rei de Moabe se rebelou contra mim. Tu irás me acompanhar na luta contra Moabe? Ele respondeu, sim, eu irei. E perguntou, por qual caminho atacaremos? E Jorão respondeu, pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom, e depois de uma marcha de 7 dias, havia acabado a água para os homens e para os animais. E exclamou então o rei de Israel, e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós os 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou, será que não há aqui profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu, Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu, a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom foram falar com ele. E ele disse, assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e os outros animais beberão. Mas para o Senhor ainda é pouco, ele também lhes entregará Moabe nas suas mãos. Aleluia. Bom, para a gente entender um pouquinho o contexto disso aqui, esse capítulo 3 começa com a morte de Acabe, o rei Acabe, esposo de Jezabel, um homem que fez muito mal para a nação israelita, e o seu filho Jorão assume, né? Jorão assume o lugar dele. Então o que acontece ali é que Moabe tinha uma aliança com Israel, uma aliança condicional, né? Eles tinham que oferecer uns tributos e tal, e em um determinado momento, com a morte de Acabe, o rei de Moabe, né, o rei Mesa, ele decide acabar com essa aliança e cria uma ruptura. E aí Jorão decide lutar contra ele. E o que Jorão faz? Ele desce com o exército de Israel, chama Josafá, que é o líder, é o rei de Judá, né, em Jerusalém. Josafá sobe, encontra com Jorão, e aí então Josafá pergunta para ele, por qual caminho nós vamos atacar? E aí Jorão fala, vamos pelo deserto de Edom. A estratégia dele era interessante, porque ele queria passar pelo território de Edom, dando a volta ali pelo sul ali do Mar Morto e tal, queria passar por ali, por dentro das terras de Edom, para fazer uma aliança com Edom para essa peleja, e ele consegue fazer isso porque o rei edomita, ele aceita e segue junto com eles, né? Vai uns 3 reis, com seus exércitos ali e tal, e a ideia dele era chegar num ponto ali, os moabitas moravam em locais assim, que eram meio, eram escarposos, tinha uns montes ali e tal, locais de cavernas, era um local de difícil acesso, e a estratégia de Jorão era chegar num lugar, um ponto mais frágil para atacar. Beleza, até aí tudo bem, só que o problema é que isso levou mais de 7 dias, e aí ninguém aguenta ficar esse tempo num deserto sem água. O que acontece? Começa a ter um problema seríssimo ali de logística, né? Animais morrendo, provavelmente pessoas do próprio exército, fora o próprio esmorecimento. E quando eles chegam naquele vale próximo já de Moabe, não tem água, era a esperança deles ali. Então Jorão fica desesperado, ele começa a achar que Deus havia juntado os 3 reis para acabar com eles ali mesmo. E aí Josafá chama Eliseu, né, o profeta, e vai até o profeta para pedir um conselho do Senhor. É interessante que eles só vão pedir o conselho depois que já estão no meio da furada, né? Mas, e aí então, o profeta aparece e tal, tem toda uma situação ali, e ele então diz assim, né? Cavem muitas cisternas neste vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco.
ele também lhe entregará Moabe nas suas mãos. E aí vem todo o contexto daquilo que a gente quer falar. Ainda é pouco. Não sei se você já ouviu falar, mas provavelmente você conhece algumas pessoas que têm uma sede na vida por ir mais longe, né? São pessoas que são inconformadas com o seu estado, mesmo que sejam pessoas aparentemente vencedoras. Um exemplo, temos o Jorge Jesus, esse camarada aí. Tem um jogo do Flamengo aí muito interessante, o Flamengo estava ganhando de 5-0. E ele estava ali dando bronca no time, bronca, o time querendo murrinhar, 5-0, já está ganho. E ele ali não, querendo mais gol. Né? Esse camarada também, ele entrou para o livro dos recordes, né? Por ter vencido 28 vezes seguidas no time atual que ele comanda, que é o Al Hilal. Quando fez a 28ª vitória, entrou para o livro dos Guinness. É um cara que tem assim, uma cegueira por vitória. Cristiano Ronaldo é outro camarada assim também é muito conhecido, né? Uma vez um repórter perguntou para ele, Ronaldo, qual o seu gol mais bonito? E ele já fez centenas de gols aí, e aí então ele respondeu assim, o meu gol mais bonito vai ser o próximo. Um cara 100% focado em ir além, nunca está satisfeito, ainda é pouco. E temos mais esse elemento aí, figura, né? Bernardinho, não sei quem não conhece ele, gostamos muito dele, eu gosto muito dele. Foi técnico da seleção de vôlei, né? E masculino e feminino. E houve uma situação que o Brasil foi campeão mundial. Naquela época o treino era às 8 horas da manhã. No ano seguinte, depois do Mundial, que o Brasil tinha ganhado, ele passou o treino para 7 da manhã. E aí, pessoal, mas rapaz, 7 da manhã, mas porque a gente já é campeão e tal, exatamente por isso. Vai vir todo mundo com sede para pegar a gente, meu amigo. Então, às 7 horas da manhã, o Brasil ganhou novamente o Mundial. Quando chegou no ano seguinte, ele escreve isso no livro que ele fez, chamado Transformando o Suor em Ouro, recomendo que você leia. Ele passou para 6 horas da manhã, o pessoal... Meu amigo, por que isso? Mas a gente ganhou o Mundial, ele é exatamente por isso. Porque agora todas as nações que vão lutar contra a gente, vão jogar contra a gente, vão trabalhar as nossas estratégias. A gente tem que chegar se superando. Então, assim, são exemplos de pessoas. Nós temos aqui, vou falar do principal de todos, pessoas que não são conformadas. E nós temos o principal de todos, a maior inspiração da nossa vida, que é o nosso Jesus. Jesus é o maior exemplo de dedicação total e de busca plena e constante em agradar, em fazer a vontade do Pai. Então, assim, o nosso objetivo, coloca isso na sua cabeça e grava essa frase, nosso objetivo, queridos, é viver esse ainda é pouco na perspectiva de Jesus. Eu não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Assim, a tua família é salva? Totalmente salva? Ou você ainda tem pessoas que não são salvas? Se for totalmente salva, que bom, mas ainda é pouco. Seus parentes, conhecidos, vizinhos são salvos? Se forem, amém, mas ainda é pouco. Seus colegas de trabalho, colegas de escola, de faculdade, de curso, sejam as pessoas dos teus círculos de influência, ainda é pouco, queridos. Qual tem sido a sua produção, o seu nível de produção para o reino de Deus? Como é que tem sido o seu ministério até aqui? Se você pudesse se dar uma nota de tudo que você tem feito a Deus, por exemplo, nesse ano, no ano anterior, os frutos, os resultados, qual a nota que você se daria? Mesmo que você tenha se dado 9, ainda é pouco, querido. Ainda é pouco. Então, assim, quais são os limites? Eu quero provocar a gente hoje a pensar nisso aqui. Quais têm sido os limites para que eu e você possamos sair do nível de potencial para passarmos para o nível de transbordar? Vou tentar explicar isso. O nível do potencial é como um carro acelerando. Sabe quando você vai numa oficina, o mecânico está ali mexendo, de repente o cara liga o carro e começa a acelerar o motor ali no máximo, parece que aquilo vai explodir. E o carro não sai do lugar? Por quê? Porque ele não está conectado. Não está plenamente conectado, não está totalmente engrenado, ajustado. Sabe? É como se fosse um carro acelerando com os seus freios travados ali. Então, assim, esse é o nível do potencial, é o nível onde a gente vive no raso, onde Deus pode fazer coisas enormes e Ele sinaliza isso muitas vezes na nossa vida, com vocações, com coisas do nosso coração, inclinações para ações na obra de Deus, com identificações, puxa, eu gosto disso, poxa, eu gosto desse negócio aqui, eu gosto de fazer isso, mas a gente não se entrega. Então a gente fica vivendo sempre numa superfície.
Esse é o nível do potencial, é o nível onde você pode muito, mas você não sai disso. O carro engrenado acelerando, mas que está levantado, está com as rodas fora do chão, né? Então, assim, tem muita gente vivendo uma vida inteira no Evangelho, na fé, exatamente desse jeito, né? Gente que não desenvolve o suficiente para que Deus possa usar com mais profundidade. Então, assim, esse é o nível, né? Que é aquele nível que não avança para o próximo, sabe? Aquelas pessoas que você conhece, que passa tanto tempo e estão ali, e você não vê aquelas pessoas, sabe, desenvolvendo e estão ali sempre fazendo aquela mesma coisa, toca aquele instrumentozinho, ajuda ali, no setor aqui, no setor ali, arruma a igreja e tal, mas não passa daquilo. É sempre a mesma coisa, entra ano e saindo, aquela pessoa está ali. Aquele ministério continua a mesma coisa, não avança, sabe? Não dá fruto. Passa-se um ano e não há um transbordar, não há um crescimento substancial. A pessoa vive num raso da experiência cristã, né? Já o nível de transbordamento envolve um conhecimento da palavra de Deus, envolve comunhão, envolve pessoas que vivem numa solidez de fé, que tem uma cultura cristã. Sabe o que é cultura cristã? São pessoas que falam de Deus o tempo todo, pessoas que têm um falar, um linguajar santificado, que tem um linguajar santificado, não é que não fala palavrão somente, mas que não tem a malícia, sabe? A ambiguidade nas coisas que fala, tem ponderação, pessoas que têm hábitos saudáveis, e não estou falando de comer coisas, não estou falando de hábitos alimentares, eu estou falando de hábitos saudáveis, mas são pessoas que têm uma vida que dá um exemplo de que tem uma diferença, né? Como uma educação cristã. Tem demonstrações de uma vida transformada. Essas pessoas, elas passaram do raso e elas começaram a passar as marchas, sabe? É um carro que está em andamento. Por quê? Porque houve algum tipo de transformação genuína e isso está transbordando. E isso vai para o ministério, vai para aquilo que a pessoa faz. Vai para o prazer, para a alegria, para o gozo que ela tem na alma de servir. Vai para o desejo de crescer, de conhecer mais de Deus, para o desejo de ensinar, de ministrar, sabe? De ser solícito. Vai para comunhão com Deus, mas com os irmãos e com as pessoas, sabe? Aquela pessoa agradável que todos querem ter perto, tem um comportamento ponderado. Então, essas pessoas dão frutos para Deus, dão frutos para o reino, né? E de novo, querido, se você acredita que assim, porque você toca bem, porque você está na escala da EBD, porque dirige ou prega uma vez ou outra no culto, que a sua vida está fluindo nos propósitos de Deus, nos propósitos para os quais Cristo morreu por você, acredite, ainda é muito pouco. Jesus não te salvou, não morreu na cruz, não foi atravessado. É interessante porque a palavra traspassado, ela não fala que foi espetado não, como se tivesse dado um furo, sabe? Jesus foi atravessado por uma lança. Jesus passar por isso, para de repente, sei lá, sermos tocadores de instrumento, ou, sei lá, sabe? A gente tem que pensar que o reino de Deus precisa de mais. É isso que a gente precisa. E Deus precisa da nossa vida entregue, né? É muito pouco ainda, querido. Lembra daquele filme Procurando Nemo? Acho que todo mundo já viu esse filmezinho. Se não viu, assista, né? Tem uma palavra de Deus ali. Continue a nadar. Continue a nadar. Continue a nadar. Eu ouvi isso do meu pastor na Batista. Olha, continue a nadar. É verdade. Não deve parar. Seu ministério, sua vida, tem que ir além daquilo que você foi. Terminou o seminário? Vai boca numa pós. Vai estudar mais. Você não conhece muito ainda. Está muito raso ainda. Você precisa conhecer mais para ter mais para passar. Você precisa conhecer mais de Deus para ensinar melhor, para orientar melhor, para admoestar melhor. Você precisa conhecer mais de Deus, precisa viver mais com Deus. Ore mais tempo, aumenta a tua carga de oração, aumenta a tua carga de comunhão, os teus horários de devocional, começa a botar um pouco mais de tempo nisso, vai investindo, sabe? No teu tempo de qualidade, continue a nadar, continue a nadar. O que limita você? E aí eu quero chamar aqui você, sem querer me esticar muito, já estou estendendo demais, para 2 pontos para a gente pensar. Obediência e entrega.
tem um testemunho de uma pessoa que foi o seguinte: ela queria muito ser usada por Deus, estava sempre pedindo a Deus: Senhor, me usa, eu quero ter essa experiência, sou teu instrumento, teu vaso. Então um dia ela entrou no mercado e Deus falou com ela assim: olha, planta bananeira. Ela falou assim: como é que é? Planta bananeira. E Deus falou: você não queria me obedecer? Não queria que eu te servisse? Que eu usasse você? Você não queria ser o meu instrumento? Planta bananeira. Ela olhou dentro do mercado e falou: Senhor, você tá de brincadeira, né? Não, planta bananeira. Ficou com aquela voz falando no coração. E isso foi um testemunho. Foi lá para um cantinho assim e falou: tá bom, mas eu vou lá para aquele canto. Ela foi lá e plantou bananeira. Esse meu pastor Batista deu esse testemunho no culto no domingo. E aí, depois que ela plantou bananeira, ela tá olhando assim de cabeça para baixo, tá vendo segurança vindo, né? Aí ela: pronto, tá vendo? Se eu me arrumo agora, eu ia fazer minhas comprinhas, vou ser expulsa aqui, passar vergonha no mercado. E aí ela foi, desplantou a bananeira e tal. E aí o segurança chegou, chorando, com lágrimas, falou assim... Ela falou assim: não, moço, desculpa e tal, eu tava aqui plantando bananeira. Não, você não tá entendendo. Eu entrei aqui hoje e falei com Deus: Senhor, eu vou tirar a minha vida hoje. Eu só não vou fazer isso se eu entrar no meu trabalho e ver uma pessoa plantando bananeira. Se eu ver uma pessoa plantando bananeira, eu vou deixar de me matar e vou buscar a tua presença de novo. Olha só. Então, queridos, às vezes Deus pode chamar você à obediência. Você, né, assim, na obediência você escuta Deus, você entende o que Deus quer. Você tem clareza no objetivo que Ele te deu. Só que nem sempre termina na entrega. Porque assim, a entrega é o clímax da obediência, né? Quem obedece se entrega, e se entregar é se render, né? O próprio Evangelho, ele propõe rendição, né? Quem se rende, meu amigo, fala assim: ó, eu não existo, não tenho, eu me rendo a ti. Quem se rende faz a vontade daquele, para quem ele está se rendendo. Então assim, num caso desse, já pensou se fosse com você? Será que você teria coragem de plantar sua bananeira bonitinho lá e obedecer? Você que pede a Deus para ser usado? Então assim, será que você teria essa coragem, né? Esse pode ser um limite para que eu e você saiamos desse nível do potencial e passemos para o nível do transbordar, da experiência, da vivência, do substancial. E sabe? Então assim, como é que está a tua vida, querido? Aqueles reis, naquela altura, eles não queriam mais saber de outra coisa, provavelmente. Eles queriam beber água, dessedentar, assim os cavalos. O vigor para a batalha já tinha passado, sabe? Mas Deus queria mais e para Deus ainda era pouco. Então assim, eles foram para beber água. A necessidade deles foi água. Por isso é que o Senhor diz, né? Eu vou dar água para vocês, mas também não vai vir barato. Vocês vão ter que cavar muitas cisternas. Imagina que as coisas que Deus tem muitas vezes para fazer, elas vão acontecer em você e vai ser um transbordar, mas não vão vir fáceis, tá? Você imagina aquele povo lá, cansado, no meio de um deserto, poeirento, o sol de rachar, e o Senhor fala assim: ó, cavem muitas cisternas, muitas, encham esse vale de cisternas. Isso não é fácil, isso é custoso, mas é a prova da obediência, né? Então assim, depois, se você quiser ler o relato do que Deus vai fazer, Deus enche aquele lugar de água. Na manhã seguinte, os moabitas olham de cima, né, daquelas montanhas, e quando eles olham para baixo, a posição do sol ali e tal, aquilo, eles olham e veem aquela água como se fosse tudo vermelho, e acham que os exércitos que subiram se mataram para não morrer na mão dos inimigos. Então eles descem de qualquer jeito ali, vamos saquear, pegar o despojo. Quando eles chegam lá, tá os exércitos tudo esperando, meu amigo. E é uma lenha, e Deus garante a vitória que Ele disse que ia dar, né? Então assim, Deus, para concluir, Deus não nos redimiu para que a gente seja apenas árvores belíssimas e frondosas e lindíssimas e bonitinhas, e a gente dê um fruto ou dois numa estação. Deus quer que a gente seja frutos, árvores frutíferas e transbordantes, né? Então pensa nisso, tudo que você já viveu, todas as suas experiências cristãs, todos os maiores testemunhos que você já deu, tudo que você já sentiu, tudo que você já testemunhou, ainda é pouco, sabe? Para tudo o que o Senhor ainda quer fazer com a sua vida e com a minha vida. Então assim, basta apenas, querido, a gente obedecer e se render e se entregar.
a vontade dele, ok? Deus te abençoe.